queria que você contasse do início. Mas faria entretenimento Não, como numa você boa. conheceu o Silvio? O Silvio foi no Salão do Jaça, até porque outras pessoas iam lá para conhecer, conversar com Mas eles. você tinha uma missão, você queria conhecê-lo. Desde os 13 anos eu tinha uma certeza dentro de mim que eu precisava falar com o Silvio 13 anos? 13 anos. Você foi de onde? De São Paulo, capital, nasci aqui. Capital. 13 anos, eu tinha essa certeza. Não, eu preciso falar com o Silvio, porque eu tenho muitas ideias, eu acompanho a audiência de televisão, acompanhava nos sites, sempre ficava de olho, até quando não estava trabalhando em grandes emissoras. Você tem alguém da sua família que trabalha com comunicação? Não, só eu. Só eu. Tenho um primo muito distante, mas muito como é que distante. sua família via isso? Um garoto de 13 anos, apaixonado por audiência, querendo comparar, entendendo de Ibope. Como é que sua família via isso? Eu não conseguia nem ter esse papo de audiência com eles, porque eles não entendiam isso. Mas eu ficava acompanhando. Foi lendo. E aí fui acompanhando o comportamento da televisão naquele momento. Então falava assim, pô, agora surgiu esses programas de culinária, reality show de culinária. Olha, tá indo bem nas emissoras. Ó, outra emissora já tá fazendo um igual para aproveitar. Então eu fazia análise do mercado. E aí eu comecei a usar o útil ao agradável. Você via quantas horas de TV por dia? Eu não assistia tanto televisão, mas eu lia muita notícia sobre o que estava acontecendo, bastidor e audiência. E aí eu falei assim, por que não ter um quadro em televisão onde eu comento sobre televisão, já que eu consumo esse assunto muito? E aí eu comecei a ter quadros em emissoras de pequeno e médio porte, lá em Minas, onde minha família tem... onde eu tenho família, eu descobri que tinha um grupo de comunicação lá, comecei a fazer umas pontinhas lá na TV local, com um quadro comentando a notícia dos famosos e da televisão. Isso eu tava com 14. Caramba, gente. Mas dos 9 aos 14 eu já tinha feito de tudo um pouco. Modelo de passarela, ator de teatro, televisão. Fazia... O Gugu, eu fiz aquele quadro Lendas Urbanas que ele tinha lá, que dramatizava. Aliás, né? Como o garoto das lendas urbanas, Lendas Urbanas. Aconteceu comigo no Ratinho, que era um quadro que dramatizava histórias de terror, que tinha participação de ator, fazia também. Então, fui fazendo de tudo um pouco. Sim. De tudo um pouco na televisão. Mas você fez algum curso de locução? Não, nunca. Fui aprendendo na raça, com a prática. Eu me lembro que o meu primeiro teste para comercial de televisão, eu estava travado, completamente travado. Daqui a pouco, calma aí, eu preciso te apresentar o Cadu e o Adriel que estão aqui com a gente. O Cadu eu já conheço porque ele fazia participações comigo, ele já fofocava comigo, Léo Dias. Aonde? Lá na rádio, que eu tinha um programa numa rádio aqui em São Paulo, era Super Rádio. E aí o Cadu participava lá com fofoca, mas era um menino que a gente já via naquela época, que tinha um potencial enorme de comunicação e já era envolvido com fonte, com notícias dos famosos. O Adriel é do Rio de Janeiro. O Adriel Marques, é a ponte aérea, né? São Paulo, Rio. Agora, vamos lá. Como você conheceu Silvio Santos? Quantas vezes você foi até o salão até encontrá-lo pela primeira vez? Olha, o Silvio, na primeira vez que eu fui, eu já encontrei ele. Já na primeira? Mas não consegui falar com ele, porque quando eu olhei, eu cheguei justamente no dia que ele trocou de carro. Que ele estava com um Ômega e as filhas mais a Iris se uniram e deram de presente para ele o carro que ele adotou como o carro que ficou com ele até o final. E aí ele tinha trocado esse carro. Ele dirigia, né? Muita gente não sabe, Exato, mas ele dirigia. E aí ele troca e vem com esse carro. E eu tava esperando o Ômega. De repente, não vi. Mas eu vi um senhor saindo, parecendo ele. E depois saindo do salão, entrando no carro novamente para ir embora. Quando eu acabo me tocando que é o Silvio, eu vou, mas ele já estava dentro do carro. E até o Jaça, nesse dia, foi na porta para levá-lo, porque até queria conhecer o carro pessoalmente. Aí o Silvio estava todo atrapalhado com o carro já estava ligado. Carro novo, a gente não escuta o barulho. Aí ele dando partida de novo no carro. Sim, se mandou. Mas era uma cena muito hilária. Isso que ano? Isso era... Olha, eu tava com 18, acho que... 2016. Ok. 2016. Aí Há 10 você voltou de novo, aí você falou, vamos tentar mais uma vez. Aí o Jaça me viu ali na frente e falou, olha, vem cá e tal, quem é você e tal. Até ficou curioso para saber um pouco da minha história, eu contei rapidamente. Falei, o Silvio foi embora e tal, mas... Quem sabe você veio aqui um dia, fala até mesmo com o Ratinho, não só com o Silvio. Aí depois fui lá, levei umas fitas pro Ratinho e tal. Mas falei, não, eu preciso encontrar o Silvio, eu tenho essa vontade. Porque eu via que o Silvio dava muita oportunidade e ouvia as pessoas que tinham ideias. E as minhas ideias não eram aleatórias, eu já entendi um pouco do mercado de televisão. E aí quando eu chego, eu me lembro que eu abordei depois o Silvio com fotos e tal ali, e autógrafo, porque eu abordava ele na porta do salão. Ele tinha que sair e entrar logo pro carro, não tinha tanto tempo. Pouquíssimo tempo. E era muita gente para falar com ele, ele não dava para ter atenção, para dar atenção. Mas eu me lembro uma frase, o Silvio... Eu dei um par de abotoaduras para ele, falei algumas coisas. O Silvio, seu programa esse domingo fechou bem de audiência, 10 pontos de média. Ele, mas como você sabe? Isso? Aí o Silvio, mas como você sabe? Você sabia que tinha pouco tempo e a sua frase tinha que ser impactante para ele. Aí eu me lembro que, aí foi essa comoção, aí ele falou assim, mas quantos anos você tem? Aí eu falei, na época eu tava acho que com 17. Eu não tinha completado, foi 2016, antes
de junho, de eu completar aniversário. Aí o Silvio falou assim, mas quantos anos você tem? Eu falei, 17. Ele falou, menor de idade não trabalha em televisão. Aí eu falei, mas e a Maísa que o senhor colocou com pouca idade na televisão? Aí o Silvio calou. O Silvio calou e um repórter estava do lado e olhou, falou assim, você conseguiu calar o Silvio Santos, deixar ele sem resposta. E aí o Silvio pegou o carro e foi embora. Aí, nesse dia, ele até deu um autógrafo ao futuro colega de TV, o abraço do Silvio Santos. Mentira! Não, mas ele guardou, tem ele. Eu acho que eu tenho nas minhas coisas, já mostrei em entrevista. Mas esse autógrafo, o curioso é que o Silvio sempre, para quem ele via que era profissional de televisão, ele colocava, ou que tinha sonho de se tornar um grande comunicador, ele colocava ao futuro colega de TV. Não vi nada demais com esse autógrafo. E depois eu volto a conversar com ele. Aí a minha primeira e grande conversa com o Silvio, até quem foi testemunha dessa conversa, só teve uma testemunha. Sabe quem? Quem? Rinaldi Faria. Mentira. O empresário, dono da marca Patati Patatá. Foi lá e trabalhava até agora há pouco, lá na direção do SBT. Exato. E aí eu chego no salão do Jassa e eu falei assim, na porta o Silvio não consegue me dar atenção. Vou marcar um procedimento dentro do salão. Fui lá, peguei parte da minha mesada, papai me ajudava com um pouquinho. Aí falei, vou lá, marquei horário no Jassa. Aí o salão e o horário abria, era às 9. O Silvio chegava às 8h40. Eu falei, vou pegar ele na saída. Se eu der sorte dele não sair antes. Ou depois. Aí entrei. Quando entro no salão, aí eu já escuto lá dentro a voz, porque o Silvio tinha uma voz, você conheceu pessoalmente? O salão onde o Silvio ia, tinha uma sala à esquerda onde ele ficava. A recepção e a sala tinha a recepção e uma sala à esquerda que ficava fechada às vezes. Só ele ficava lá. Só ele. E tem um segundo andar onde o filho do Jassa atende. Que é as mulheres lá em cima. As mulheres lá em cima. Mas a salão do Silvio era à esquerda. Então, às vezes ficava fechado. Não era chegar e abordar o Silvio. Aí, de repente, eu começo a escutar aquela voz. Pra quem conhecia o Silvio pessoalmente, era uma voz timbrada, espetacular pessoalmente. E aí, de repente, eu falo, Silvio vai sair, é a minha hora. Eu não deixei o Silvio respirar. O Silvio vem, quando eu entro na frente. Silvio, aí fiz um resumo já da minha trajetória até ali, do que eu já tinha feito na carreira. E eu falo assim, Silvio, você estreou ontem um programa chamado Fofocando, caiu 23% da audiência que os desenhos davam na faixa, nasceu muito cru esse programa, só com os fofoqueiros passando a notícia através de off vivo, mas não tem VT, precisa ter repórter na rua cobrindo os eventos igual o TV Fama para incrementar o programa. Imagina o Silvio vendo um garoto de 18 anos ainda com aparelho nos dentes naquela época, falando para ele tudo que diretor não tinha aparelho! Teenager total. Dudu, que loucura, Dudu. Aí o Silvio para, porque eu falei do assunto que interessava detalhe, ele tinha tentado emplacar várias vezes programa de fofoca. Exato. E não conseguia. Era algo que ele acreditava muito. E que hoje a gente liga à tarde, só tem isso na televisão. Exato. Né? É o que dita à tarde hoje. É o que dita à tarde hoje. Aí, de repente, ele chega, aí ele para. Aí ele para e dá ouvido. E o Silvio, pra parar, você sabe que é um desafio. Exatamente. E aí ele começa a ouvir, aí ele, mas o pessoal lá já te conhece? Porque ele já na cabeça dele iria perguntar pro pessoal. Aí eu falei, eu já fiz trabalhos por agência lá como ator, mas tá aqui meu telefone, entreguei num rasgo de papel pra ele. Aí ele falou, mas você tem um bom futuro em televisão, né? Você quer fazer televisão? Peraí, este aqui ao meu lado é o dono do Patati Patatá. Fala com ele, quem sabe você não vira palhaço. Mas ele não falou gozando, ele falou sério, tipo assim, fazendo a ponte pra também eu conseguir alguma coisa com o Rinaldi ou algo do tipo. Sim. E aí, de repente, o Rinaldi faz uma foto, até eu que tirei, e depois eu nem sei se tem... Não sei, não é uma dessas fotos. Aliás, tem num vídeo no meu Instagram, que é a foto que... Foi essa foto que o Rinaldi tirou, que foi desse encontro. E aí o Silvio me ouve e repete, mas você tem um bom futuro em televisão, hein? Vou pedir por Rafael te ligar. Não sabia quem era Rafael. Aí depois eu vim descobrir que é o assessor executivo do Silvio. Sim. E aí, de repente, o Silvio sai. Aí eu falei, zerei minha vida. O mestre da televisão, reconheceu que eu tenho um bom futuro em televisão. Só ali já estava bom. Quando ele fala, vai te ligar, o Silvio tinha muita palavra. Eu acordei nesse dia muito cedo, coloquei o celular debaixo do travesseiro. Dormi, à tarde, começa a vibrar, pego o celular, número privado. Era o tal do Rafael. Caralho. Vem cá conversar com a gente. Aí fui lá, pra ver, o Silvio queria ver o que eu poderia fazer. Mas você começou com quem lá? Aí conversei com o Rafael. Tá. Aí conversei com o Rafael, expliquei, Rafael, eu já faço colunismo social, então já faço as notícias dos famosos da TV em emissoras menores. Que tal colocar um novo apresentador pro Fofocando junto com os 3 que já existiam lá no local? E esse novo apresentador seria você mesmo? Exato. Mas virou homem do saco. Então, mas aí, por que virou homem do saco? Porque o Rafael pega e fala, não, vou levar pro Silvio, você não precisa de piloto. A gente vê aqui que você tá pronto para apresentar, mas vou levar pro Silvio ver o que ele acha. Aí esse Rafael me liga, fala, eu tenho uma boa má notícia para você. Aí eu falei, começa pela... Pela má? Pela má.
Aí ele falou, o Silvio não quer um novo apresentador fofocando. Mas a boa é que ele pediu pra você escolher entre fazer o Homem do Saco ou fazer o repórter que vai entrevistar os famosos nos eventos. Você preferiu o Homem do Saco? Se eu fosse vaidoso, eu ia preferir o repórter. Não, eu preferi o Homem do Saco porque era quem tinha contato com o bastidor, com o estúdio. E aí falaram, pode ser pagamento de cachê? Eu falei, tranquilo. Já fiz muitas vezes televisão de graça. E aí, gostou desse corte? Então, inscreva-se no canal Léo Dias TV, ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos.